Olá, nós somos o Dascalos Podcast, mais uma fonte de conteúdo aqui do curso Dascalos para você que está se preparando para o Enem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Samu, saudações filosóficas aí para você. Eu estou aqui comigo, convidado de alto garbo e elegância, professor Pedro. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Pedro. Fala, Samuca. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez para continuar não só o projeto, mas a aula que deu muito pano para manga a última, viu, Isso pessoal? mesmo, a repercussão tá bacana, inclusive aí nas nossas redes sociais, a respeito do nosso primeiro episódio, que foi sobre liberdade de expressão. E pro episódio não ficar muito extenso, muito comprido, a gente resolveu dividi-lo em duas partes, tá? E antes da gente já entrar na nossa segunda parte, eu quero convidar você a acessar os nossos outros canais, né? Vai lá, está aí na descrição, inclusive, vai lá, clica no nosso curso dascalos.com.br, no nosso site. Nós estamos com uma super promoção de lançamento do nosso curso online para o Enem, o curso completo, filezão. Você pode parcelá-lo, inclusive, em 12 partes, tá? Ou também à vista, certo? Tá lá a nossa promoção. O nosso canal aqui no YouTube, se você não é inscrito, por favor, aí se inscreva, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Já é inscrito, vai lá, mete a solada no like, clica aí no sininho, porque o sininho vai tocar quando tiver conteúdo novo aqui no nosso canal no YouTube. E nós estaremos também nas plataformas, no seu tocador de podcast preferido também, ok? Professor Pedro, só pra galera que chegou aqui agora nesse vídeo, inclusive, ó, eu vou levantar a minha mãozinha aqui, ó, de cá aqui, ó, porque o cara lá do nosso suíte vai colocar pra nós o card que leva lá na primeira parte desse nosso episódio, né? Dá pra acompanhar tranquilamente a partir desse, mas caso você queira acompanhar o episódio 1 sobre liberdade de expressão, você também é muito bem-vindo. Só clicar no card que vai aparecer aí do lado, certo? Nesse primeiro episódio, a gente falou sobre... a gente contextualizou a liberdade de expressão historicamente também no período contemporâneo, tá? A gente falou primeiramente da parte jurídica e também tratamos a respeito da parte política relacionada à liberdade de expressão. A gente deixou muito claro que este não é um problema simples, ele é um problema complexo e a gente está tratando de algumas complexidades aqui, ok? Professor Pedro, sua vez. Vamos lá. O Samuca, pessoal, então já convidando vocês, para quem não conseguiu ouvir aí o nosso a primeira parte dessa aula sobre liberdade de expressão, tem várias situações interessantes que nós pensamos lá, como o Samuel ele já adiantou. E aí, Samu, a ideia dessa segunda parte, né, quando a gente estava debatendo aqui nos bastidores, é a gente trazer cada vez mais para nossa realidade, principalmente do ponto de vista político. O Samu vai dar os seus pitacos filosóficos. E eu também tenho alguns termos aqui para passar para vocês, que de certa forma são termos que eles vão ampliar o vocabulário de O vocês, repertório sociocultural da galera que está acompanhando, né? sociocultural, vocês vão ver, tá certo? Então acompanha a gente aí, porque a ideia é essa. Já fazendo mais uma observação aprofundada aqui, o Samu, na última parte da fala dele, do episódio anterior, ele chamou atenção para o entendimento dos excessos sobre a liberdade de expressão. Isso, no uso, né? No uso desse direito, né? Perfeito, os excessos. Então, eu acho que esse é um bom norte, né, Samuel? Para a gente pensar. Quer dizer, nós citávamos a questão da difamação, citávamos a questão da injúria, citávamos a questão da calúnia. Então, vamos tentar, pessoal, refletir um pouco no nosso espaço democrático. E vamos tentar também refletir porque, sim, existe atualmente tantos excessos a essa liberdade de expressão. Inclusive, tendo apologias consistentes a determinados contextos, fatos históricos, que se tem uma coisa que esses fatos não tiveram foi liberdade de expressão. E outra, só para situar novamente, a liberdade de expressão, ela não é individual. Ela é um direito coletivo, é um direito da coletividade. E ela esbarra na coletividade. Cara, Samu, quando você reitera isso, eu me pego pensando assim, parece chover no molhado, usando uma expressão muito popular, mas, pessoal, não é muito em virtude da proposta nossa aqui também, que é mostrar que não é um tema simples, né? Uhum. Então, pessoal, não se esqueçam disso que o professor Samuel falou, eu vou repetir. A nossa liberdade, a liberdade de expressão, ela não é um direito individual, ela é um direito coletivo. Isso. E se ela é um direito coletivo, a partir do momento que eu estou exercendo a minha liberdade de expressão, em nenhum momento eu posso afetar, infligir a liberdade de expressão do Samu. Vamos dar exemplo de duas pessoas que estão aqui
expressando as suas opiniões também, por mais que Sim. nós estamos, de certa forma, dissertando, discorrendo sobre temas, mas em vários momentos nós Uhum. colocamos algumas opiniões. Então eu não posso mesmo passar Sim. o limite da liberdade do salão. É um direito individual dentro da coletividade. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante sempre ser O Pedrão, levado em conta. e a gente comentou no outro episódio que só existe liberdade de expressão dentro do contexto democrático, né? E como que a democracia fica com a liberdade de expressão? Quais são os reflexos, as consequências? Vamos tratar disso um pouquinho. Democracia. Meu Deus. Né? É outra coisa. Dá calafrios Eu essa acho que é palavra. outro termo que é assim. Você chega numa sala de aula, galera, o que é democracia? Já vinha o coro. Poder do povo. Parabéns. Não está errado de maneira alguma. Galera, mas analisar essa democracia em um campo prático, ela é muito delicada. Então, Samu, antes da gente pegar propriamente a liberdade de expressão inserida no espaço democrático, e os excessos da liberdade de expressão, o passar os limites, o que implica para a democracia, é extremamente importante fazer algumas considerações sobre a democracia. Nós vamos deixar aqui na descrição algumas referências que nós utilizamos. Pessoas, toda comunidade política, ela não é algo, e aí tratando de um romantismo, algo que está constantemente em uma estabilidade. Pelo contrário, ela é instável. E por que ela é instável? Porque ela tem esse conjunto dos diferentes. Sim. Eu costumo muito falar isso da democracia. A gente, ô Pedro, o senso comum ele trabalha muito como a democracia. É uma coisa que eu gosto muito de ensinar nas minhas aulas de ciência política. A democracia ela não é um regime de consenso, ela é um regime de dissenso. Exatamente. Ele é um regime do contraditório. Né? Porque se todo mundo concordasse. E assim, né? né, Samu? Ela não é um regime perfeito, porque nós não buscamos perfeição. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que ela é um sistema que ela consegue abarcar o maior conjunto dos diferentes. Sim, sim. Né? Perfeito. Não é ela não é um regime de concessão, mas é de conquistas, é de direitos. E aí, evidentemente, essas conquistas, elas vão se alocando dentro de certos grupos sociais, que isso vai causando uma indisposição em outros. Tal. É a vida em sociedade nesse caso. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. Não é por conta de uma contemporaneidade. Sei lá, no episódio anterior, nós citávamos as situações das redes sociais. Não é por conta das redes sociais que a democracia, ela tem as instabilidades, ela tem as suas imperfeições. É da democracia isso. Agora, vamos lá. Precisamos entender uma coisa. A partir do momento que a gente insere num debate democrático, é quase que algo sinônimo tratar da liberdade de expressão. Porque é aquela questão. Se eu estou no espaço democrático, significa dizer que eu posso falar, posso expressar a melhor de opinião. Na raiz, no primeiro momento democrático, tinha lá a isegoria, o direito de fala na ágora. Perfeito, perfeito. A gente pode pegar, você está citando a democracia ateniense, a gente pode olhar para o seu caráter direto, podemos olhar para o seu caráter extremamente mais integratório, pelo menos entre os cidadãos. Não estou aqui falando que todos participavam, não é isso, mas pelo menos entre os cidadãos. Claro, podemos fazer todas as ressalvas também para a democracia ateniense. Mas não é o caso. O caso é a gente pegar as implicações desses excessos de liberdade de expressão para os nossos espaços democráticos. Tem uma coisa que eu acho interessante a gente trazer, que eu estou falando de aspectos democráticos, estou pegando liberdade liberdade de expressão e tal. Não nos esqueçamos que nós estamos inseridos numa sociedade capitalista. Sim. Isso faz a diferença também, a gente não vai aprofundar com relação a esse debate aqui, mas isso faz a diferença também para que nós percebamos o caráter da democracia, ou pelo menos as funcionalidades dessa democracia, e, consequentemente, trazer a liberdade de expressão nesse sentido. Por que eu falo isso? Eu reflito muito o que é o voto, já que a gente está pegando... Vamos pegar o voto como uma das maiores expressões da democracia. Eu acho que eu posso fazer isso, né? A gente vai votar. Como é o votar? Já pararam para pensar, vocês que estão nos ouvindo? O que eu vou colocar na urna? Eu estou vendo os meus interesses individuais ou os meus interesses coletivos?
Eu estou levando mais em conta os coletivos em detrimento dos individuais ou vice-versa? Eu, particularmente, entendo que seria interessante a gente mesclar um pouco dessas situações. Eu tenho os meus interesses individuais. E quando a gente trata de uma sociedade capitalista, essa ideia de interesses individuais fica mais aflorada ainda. Percebe o que eu estou falando? Então, raciocina comigo. É da situação da democracia inserida no espaço capitalista, de certa forma, algo muito presente, essa perspectiva individualista. Essa perspectiva Sim. individualista. E aí, por que eu trago à luz da discussão para a liberdade de expressão? Porque muitas pessoas com esse pensamento inserido nesse espaço que eu acabava de mostrar, democracia e capitalismo, para defender os seus interesses, aflorando o seu individualismo, esquece dos limites e dos excessos da liberdade de expressão. Da coletividade? Da coletividade. Uhum. Entendeu? Por isso que eu falo, por isso que é relevante um debate como esse. Porque a gente tem que pensar. Eu não sou superior a ninguém para chegar na urna e falar, Samuel, o voto que você fez, ele foi errado. Eu não sou. Porém, eu penso que eu preciso, de certa forma, trabalhar com um todo social, a ideia do que eu vou levar para a urna não seja apenas um interesse particular. E aí que tá. Até que ponto as pessoas que fazem esses movimentos, que fazem esse movimento, elas estão olhando para a liberdade de expressão e usando da liberdade de expressão e não esquecendo dos limites que isso traz e dos reflexos que isso traz para a democracia. E a gente pode, até para você, aluno e aluna da Asclos que estão em casa, basta a gente dar uma olhada para a realidade com um pouco mais de criticidade, que a gente vê que as ideias liberais de alguns anos para cá, elas têm chegado mais na população brasileira. E muitas vezes a gente confunde a condição política e filosófica de ser liberal com uma liberdade de expressão plena. É um argumento, é uma falácia, né, Pedro? Achar que, não, o liberalismo defende a liberdade, mas o próprio liberalismo, ele vai tratar, se a gente for lá na fonte disso, né, a gente pega ali a teoria do John Locke, Perfeito, né, a teoria contratualista ali nos seus tratados sobre o governo, não precisa ler, não. É só acompanhar aqui, ou então pega algum vídeo aí que trata disso. Inclusive tem vídeos aqui no canal tratando disso. O Locke, ele vai dizer que no estado de natureza, todos eram iguais. Porém, a competitividade ali, o fato da propriedade privada também favoreceu, né, de certa maneira, levou ao contrato social. E ali, né, sintetizando um pouco a história, o contrato social, ele vai pressupor o seguinte, na teoria de Locke e na teoria de Thomas Hobbes também, né, na teoria do Leviatã. Nós temos que abrir mão de parte da nossa liberdade para poder sobreviver. Né? Eu tenho que abrir mão de parte da minha liberdade e transferir isso para um órgão maior, no caso de Hobbes, era o rei, né? O Leviatã, o soberano. E no caso do Thomas Hobbes, o Estado, para que o Estado possa garantir a minha sobrevivência, a sobrevivência tua também. Perfeito. Né? Então ele vai falar dos direitos inalienáveis, que é o direito à liberdade, direito à vida e o direito à propriedade privada. Então, a teoria liberal, ela, de certa maneira, ali na sua raiz, na ideia do John Locke, ela vai pressupor o Estado também como esse olhar para que as minhas garantias individuais, a minha e a sua, e a garantia da coletividade, seja preservada. Né? Porque se não houver mais uma vez, né? Se não houver esse delineamento, a coletividade deixa de existir. Perfeito. Né? Perfeito, Samu. E assim, olhando para essa observação que você faz do ponto de vista histórico-filosófico, é bom a gente fazer um apontamento. Trazendo o espaço democrático, mais uma vez para o debate, né? Reiterando, eu acho que fica muito evidente que existe dentro da própria democracia instrumentos capazes de destruir a própria democracia. Sim. E eu acho que quando a gente excede essa liberdade de expressão na ideia de que é a minha opinião, seria, acho que, um dos bons indícios desses mecanismos que possivelmente pode destruir a democracia. A gente pode usar até uma metáfora aqui, que é chocar o ovo da serpente. Exatamente. Perfeito, perfeito.
sabe? E por isso que eu acho que a liberdade de expressão, ela é um bem supremo, constitucionalmente garantido, deve ser preservado, cada vez mais aprimorado, assim como a democracia também tem que ser, cada vez mais aprimorada. E essa eterna vigilância é justamente para que, não em nome de uma liberdade, aliás, em nome de uma liberdade de expressão, surja certas situações que possa minar a base democrática, que politicamente falando é o que garante a liberdade de expressão nos espaços de relações de poder, né? De relações mais de conjunto de regras, normas, assim por diante. E exemplos que a gente pode tratar disso, né, não é nem um juízo de valor que nós estamos fazendo aqui, é mais um juízo de fato, inclusive, de indivíduos, cidadãos brasileiros, utilizando do pretexto, do pretensioso argumento da liberdade de expressão para poder espalhar negacionismos. Ah, tá. Acho que certo. Também há algumas maneiras, algumas ideias reducionistas, né? Então, quando a gente fala da democracia, é um dispositivo democrático que pode minar a própria democracia, a gente pode citar esses exemplos, exato. né? E de pessoas que tem aqueles que não têm a consciência do que nós estamos conversando aqui, a gente tem que olhar, a gente tem que lançar o olhar de uma maneira diferenciada. Mas existem aqueles que têm a consciência e lançam de má fé. É aquilo que a gente falou no finalzinho do outro episódio, acaba usando isso com o fígado, né? Usando a liberdade de expressão e espalhando por aí, contaminando, né? Espalhando mentiras, contaminando, de certa maneira, a sociedade com coisas que não são boas pro andamento da boa democracia. Sabe, né? E aí, Samuel, você já levantou a bola aqui para a gente pensar alguns conceitos que a gente acabava de mencionar como enriquecimento de vocabulário. Tem uma frase que nós separamos aqui, para ainda dentro desse espaço democrático atrelado à liberdade de expressão, vocês terem em mente aí. Apesar de entendermos que a democracia contemporânea tem que estar ancorada na razão, não podemos esquecer que as pessoas participam do jogo democrático expondo seus interesses, particularidades e sentimentos. Nunca a gente pode esquecer isso. Sim. Certo? E quando o ato de explorar muitos desses sentimentos pode, e eu vejo que acontece muito, tá certo? O passar a linha tênue, o exceder, o minar a coletividade, o que possivelmente pode chegar a minar a democracia. Por exemplo, de certa forma, vendo alguns debates, por que vem crescendo muito, se é assim que eu posso dizer, eu não tenho uma base concreta para afirmar isso, então pode ser que nós não tenhamos, assim, nós temos outras visões com relação a isso, que fique bem claro, mas por que a gente vem percebendo, sim, apologias a sistemas, a gente vem vendo de uma maneira direta, de uma maneira indireta. Meio enviesada ali com alguma coisa, exatamente, né? Enviesada, implícita em mensagem e tudo mais. Aparecimento aí de bandeiras, né? De uma certa, não vou falar debate, mas pelo menos um discurso que faz com que nós lembremos regimes que se tem uma coisa que eles não passaram nem próximo, foi da democracia, foi de entender a liberdade de expressão como um bem da sociedade. E aí eu acho que esses termos são cabíveis para a gente pensar um pouco isso. Por exemplo, reducionismo. Olha esse termo, guardem aí, vocês que estão nos ouvindo, povo, guardem aí, ó. Reducionismo. Quando a gente percebe, pessoal, uma certa análise que pega, sei lá, uma determinada situação de um contexto histórico e transforma aquilo em um todo analítico, isso é reducionismo. É você reduzir uma situação social a um aspecto, sei lá, você pega um determinado presidente da história brasileira e algo que ele fez, desenvolveu, por exemplo, no campo da economia, certo? E reduz o governo dele a falar só do ambiente econômico, entendendo que o todo do governo dele se resumia aquilo ali. Isso é um reducionismo. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque você deixa de ter uma análise de totalidade, que é uma base, cara, que a gente precisa trazer. Aí a gente escuta muito o seguinte contra-argumento. Não, mas o que ele falou é verdade. Mas aí a gente pode pensar que é possível você enganar alguém falando a verdade. Claro, claro. É impossível você manipular usando a verdade. Né? A gente pode pegar o exemplo do reducionismo, a gente pode pegar dados estatísticos. A gente
tem essa capacidade, o ser humano tem a capacidade de manipular usando dados verdadeiros. Exatamente, exatamente. Por exemplo, às vezes, já que o Samuel está trazendo dados, tem momentos da história brasileira que a gente pega... Vou dar um exemplo rápido aqui, tá certo, pessoal? Para não prolongar muito. Tem momentos da história brasileira que a gente pega gráficos e percebe índices, por exemplo, de crescimento do PIB. Né? Sim. Você pegar, por exemplo, o contexto da década de 60, da década de 70, você vai perceber crescimento de PIB. Tá certo? Porém, quando a gente chega em alguns momentos, a gente vai ver uma certa decadência do crescimento do PIB. E muita gente fala assim, foi uma queda do PIB. Na verdade, não é uma queda do PIB, foi uma queda do crescimento do PIB. Olha aí a manipulação. É uma verdade, mas foi reduzida. Oscilou. Cara, Samu, em cima disso, tem algo também, porque não vamos esquecer que nós estamos colocando esses termos para vocês para tentar explicar por que que a gente vem vendo o aumento dessas certas apologias a sistemas que minam o espaço democrático e, consequentemente, a liberdade de expressão. Outro termo para vocês, guardem aí, ó, vou chegar até próximo aqui para falar para vocês. Negacionismo histórico. A gente nunca pode perder a base da história enquanto um campo científico de produção de conhecimento. Se ela é um campo científico de produção de conhecimento, um determinado resultado analítico, ele passou por todo o processo metodológico. Isso não é passível de problematização, isso não é passível de discussão, isso não é passível de crítica, mas desde que essas críticas também sejam embasadas no ponto de vista metodológico e científico. O negacionismo histórico, como o próprio nome já diz, é o ato de negar essa prática, esse resultado de um trabalho metodológico em detrimento do eu acho, em detrimento do eu vivi, em detrimento de uma questão memorialística. Podemos, depois de um próximo podcast, discutir termos com vocês como o que é memória, né? O que é a lembrança, o que Até a própria memória afetiva, né? Perfeito. Eu seleciono aquilo que eu quero lembrar. Exatamente, tudo isso é importante. E lembrando que a memória ela não é excluída de um processo metodológico, mas ela é uma fonte histórica que, com o aspecto metodológico, ela deve ser debatida. E uma coisa que a gente vê muito para que aconteça essas metodologias é um negacionismo histórico. Samu, você como psicólogo pode até me responder melhor. Às vezes, a negação de algo que a ciência traz, ela é muito mais confortável. E isso faz com que as apologias a essas situações aconteçam. Sim, é uma defesa àquilo que já está seguro para mim. Perfeito, perfeito, né? E aí, assim, mais outras ideias, quer dizer, o maniqueísmo, eu acho que é outro termo que nós selecionamos aqui. Ó, pessoal, só passando os bastidores para vocês. O Samu ficou debatendo, pensando nesses termos daqui, acolá e tal. Falou, não, vamos levar para o pessoal. Então, fica aí a dica também do termo maniqueísmo para vocês. Entendido como uma produção, evidentemente, analítica, que leva em conta muitos juízos de valores. Sim. É muito simples, é a ideia de você produzir o bem e o mal, o certo e o errado. É uma ideia que começa lá no período da grande civilização persa. E ela antes de tudo, ela nasce como uma ideia religiosa, de que havia o bem e o mal, né, religiosamente falando, mas com a evolução da humanidade ela não parou aí, né? Claro. Hoje a gente vê bem e mal, certo e errado, na economia, na política, no social, em tudo, né? E nós não. E assim, vamos pegar o termo maniqueísmo e aplicar para a ideia de liberdade de expressão mais uma vez. Vamos fazer esse exercício aqui, meus caros. Quando eu olho para o maniqueísmo, muitas pessoas vão falar, é a minha liberdade de expressão porque eu entendo isso como certo. O que você está fazendo é errado. Percebe que isso tem, evidentemente, um juízo de valor, mas percebe que isso em uma condição de excesso, um termo que me marcou muito, Samu, na sua fala no episódio anterior, numa condição de excesso, ele mina a liberdade de expressão e ele reverbera de maneira negativa no espaço democrático? Então fica outro termo aí para vocês. E o maniqueísmo, ele tende a se perpetuar muito na história e produzir um efeito colateral que a gente tem visto agora, que é uma forma, é uma estrutura de percepção da realidade dicotômica, de que só existem dois lados. Perfeito.
Outro tópico que eu acho interessante, pessoal, a análise dicotômica. Né? O Samu foi perfeito quando ele citou essa obrigado, divisão de muito dois obrigado. lados. Parabéns, Tá? parabéns. Depois eu vou passar, inclusive, o contato da minha mãe para você fazer esses elogios a ela, por O favor. Samuel, eu estou elogiando muito, pessoal, porque eu estou com uma dívida com ele e preciso resolver ela. Então, às vezes, ao vivo, assim, a gente consegue melhorar a negociação, tá certo? Então, Samu, você foi perfeito. Muito obrigado. Pessoal, então, Pedro, suas considerações finais sobre liberdade de expressão. É bom ter? Olha, gente, eu confesso que eu não estava esperando as considerações finais, tá certo? Tem muito mais coisas aqui, tá bem? Porém, né, a gente faz isso em outros momentos. Sim. Samuca, eu vou reiterar uma frase que falei ao longo da nossa apresentação. Democracia, ela não é um regime perfeito, mas ela é um regime que consegue abarcar o maior conjunto dos diferentes. A liberdade de expressão, ela está presente no espaço democrático. E o espaço democrático precisa dela, né? Precisa dela. E aí eu passo para vocês, defendam a liberdade de expressão, utilizem da sua liberdade de expressão, mas pensem como a condição coletiva, para que isso não mine a perspectiva democrática, como o regime de conquista nos traz. Tá certo? Fica a dica para vocês, fica as observações para vocês. Tenham sempre em mente, vamos falar de liberdade de expressão, vamos entender como um direito coletivo. A partir do momento que nós estivermos minando a coletividade e, consequentemente, atrapalhando o rito e o protocolo democrático, olha que palavra bonita, lindo, teremos certos problemas. Valeu, viu, Samu? Muito obrigado. Galera Dascalos, a liberdade de expressão ela é um direito individual e não uma garantia individualizada. Ela é um direito individual inserido na coletividade. Nós vivemos em sociedade, quer você goste ou não. Tudo bem? Utilize a sua liberdade de expressão da melhor maneira possível, de forma racionalizada. Guarde seu fígado para processar outras coisas. Forte abraço e até o próximo episódio, se for eu que estiver aqui e o Pedro que estiver aqui. Se não, aguarde que a galera Dascalos está por aí nos próximos episódios do Dascalos Podcast. Mais uma fonte de conteúdo para você que está se preparando para o Enem. Deixe sua dica, seu comentário, sua crítica, inclusive, porque você tem liberdade de expressão para isso, desde que seja feita de forma racional. Ok? Forte abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.